Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, quem olhasse para nós não diria que éramos praticamente recém-casados. E eu digo isso porque duas pessoas que acabam de se casar não agem como nós agíamos. Na verdade, eu e a Janaína já não estávamos mais conseguindo nos acertar. Era briga em cima de briga, discussão por qualquer coisinha. Minha sogra, inclusive, vivia dizendo: Deus do céu, a truco de que vocês se casaram? Se era para brigar desse jeito, então que ficasse cada um do seu lado. E o pior é que ela tinha razão. Pelo pouco tempo de união, era para estarmos vivendo ainda em clima de lua de mel. Só que era bem o contrário do que estava acontecendo. Eu acho que não tínhamos nos separado ainda, porque nenhum de nós queria dar o braço a torcer. Naturalmente que isso me deixava triste. Puxa vida, não tinha sido para viver daquele pé de guerra, naquele clima de discussão, de desentendimento o tempo todo que tínhamos nos casado. Mas fazer o quê? A gente não se entendia. O problema, e isso só fomos nos dar conta depois que passamos a viver debaixo do mesmo teto, é que tínhamos o gênio forte, tanto eu quanto ela. Quando uma pessoa tem um temperamento assim mais agressivo e a outra é mais calma, as coisas se acomodam. Só que no nosso caso, tanto eu quanto ela éramos bastante geniosos, digamos assim. A Janaína, por exemplo, era temperamental ao extremo. Tudo tinha de ser do jeito dela. Enquanto eu, isso eu admito até para não ser injusto, também não ficava muito atrás, não. Eu acho que se cada um cedesse um pouco, nossa vida, nossa convivência seria mais tranquila. Só que nenhum dava um passo. Mas é como eu já disse, a gente sofria, penava, porque nenhum de nós dois estava feliz naquele casamento. Só que nenhum dos dois queria dar o braço a torcer, de modo que a cada dia que passava, nossa relação ia se desgastando mais e mais. O estranho é que ainda havia sentimento entre nós, e muito. Na hora do amor, por exemplo, não havia discussão, não havia divergências, a gente se entendia às mil maravilhas. O que me dava a esperança de que íamos acabar nos entendendo com o tempo. Até que eu tive aquela ideia. Quem sabe fosse bom fazermos uma viagem. Às vezes mudar um pouco a paisagem acaba ajudando. E foi justamente por isso que quando eu recebi a ligação de um primo que morava no interior me convidando para participar da festa de batizado do filho, eu achei que seria uma boa. Só que, para variar, a minha mulher não ficou muito animada, não. Santo Antônio da Platina? Não sei não, viu, Liz? Quantas horas são de viagem? Não sei, umas 5, eu acho. Ela decididamente não se entusiasmou. Achou que era muito longe, já foi arranjando um monte de desculpas para não ir, até que no final, não sei como, consegui convencê-la. Mesmo assim, ela foi contrariada, reclamando a viagem toda. Lá em Santo Antônio, ficamos hospedados na casa do tio Antônio, pai desse meu primo, cujo filho seria batizado. Já na nossa primeira conversa, lá pelas tantas, a tia olhou para Janaína e perguntou, na maior inocência: mas e vocês? Já estão pensando em encomendar um bebezinho? Minha mulher já arregalou o olho. Nem pensar. Deus me livre. Engordar, ficar cheio de estrias. Se depender de mim, vai demorar, viu? A tia estranhou. Mas que é isso, minha filha? Não pode pensar assim, não. Um filho é a maior bênção na vida de um casal. A verdade é que já tínhamos conversado sobre isso, eu e minha mulher. Eu queria muito ser pai, mas ela não queria nem ouvir falar do assunto. Mesmo assim, naquele mesmo dia, na hora de dormir, eu toquei naquele pormenor assim, da maneira mais delicada que eu pude.
Lembro que a gente estava quase fazendo amor. E aí eu pensei, quer saber? É a hora ideal. Quem sabe agora? Aí perguntei. Bem que você podia engravidar, né, Janaína? Você já imaginou? A gente com um bebezinho? Mesmo na penumbra do quarto, notei que ela fechou a cara na mesma hora. Mas de novo com isso, Ulisses. Já não falei que não quero filho. Por que você insiste nesse assunto? Se eu já te disse 1 milhão de vezes que eu não quero. Não estou afim. Hoje mesmo a tua tia perguntou. Você não se lembra do que eu respondi? Por que você insiste? Parece que gosta de brigar. Eu não preciso nem dizer que o assunto morreu ali mesmo, né? Até porque diante da rispidez dela, não tinha nem como argumentar. Aliás, a Janaína era mestre em cortar o meu barato. Quando não queria uma coisa, não deixava dúvidas. Já estávamos quase fazendo amor. Nessas alturas. Só que bastou aquela reação dela para o clima todo mudar. Perdi completamente o rebolado. Tanto que me virei de lado e tentei dormir. Só que antes de pegar no sono, eu fiquei pensando na vida que a gente estava levando, no nosso casamento. Eu não estava feliz, mas não estava mesmo. E dava para ver que ela também não estava. O problema é que, apesar de eu até admitir que também não era uma pessoa muito fácil de se conviver, o fato é que a minha mulher tinha mudado muito depois que a gente se casou. Nos tempos de namoro era tudo tão diferente. Não sei, mas ela era mais romântica, mais carinhosa, mais companheira. Normalmente são as mulheres que reclamam que os maridos mudam depois do casamento. Só que no nosso caso foi justamente o contrário. Ela é que mudou. O dia em que a pedi em casamento, por exemplo. Lembro como se fosse hoje. Foi um pedido simples. Comprei as alianças, um buquê de flores e saímos para jantar fora. Nada demais. Depois fechamos a noite com chave de ouro fazendo amor. Repito, foi tudo assim muito simples, só que, olha que saudade que eu tenho daquela noite. Foi um dos melhores dias, se não o melhor de toda a minha vida. Sabe, naquele momento eu tive a certeza de que tinha feito a escolha certa. E pensar que tudo tinha mudado tanto em menos de 1 ano de convivência. Do casal apaixonado que éramos, nos tornamos 2 pessoas briguentas, geniosas, intransigentes. Dava para sentir que se não tentássemos mudar pelo menos um pouco, não haveria alternativa. Senão, cada um seguir o seu rumo. Para se ter uma ideia, até mesmo ali na casa do tio, a gente discutiu feio na frente de todo mundo. E tudo por bobagem. Assunto sem a menor importância. Ela ficou tão enfesada que pegou a bolsa a certa altura e ameaçou ir para a rodoviária pegar o ônibus de volta para Curitiba. Sabe, e tudo assim do nada. Ficou um clima muito chato. Principalmente porque foi na frente do tio e da tia. Não tive alternativa senão ir atrás e pedir que ela se acalmasse. Tivemos de voltar até mais cedo para casa do que estava planejado. O almoço do batizado não tinha sido nem servido ainda, quando nos despedimos dos parentes e pegamos a estrada. Eu pedi 1 milhão de desculpas para os meus parentes. Francamente, fiquei com a cara no chão. E o pior é que durante a viagem, a briga continuou. A certa altura, ela chegou a dizer: olha, para mim chega, Ulisses. Sabe, eu não aguento mais discutir, não quero discussão, não quero briga, não quero nada. Eu não aguento mais viver com você. Até o som da tua voz me irrita. O jeito é a gente se separar assim que chegar em Curitiba. Procurar um advogado, sabe? Eu não quero mais. Chega, para mim chega. Eu nem respondi. Permaneci calado, prestando atenção na estrada, até porque, se fosse para dizer alguma coisa, eu com certeza concordaria com ela. Realmente, tinha chegado num ponto que não adiantava nem insistir.
O jeito era chegar a Curitiba, procurar o cartório mais próximo e tratar de providenciar os papéis do divórcio. Manter aquele casamento para quê, meu Deus? Para prolongar aquela convivência que já não estava satisfazendo a ninguém, nem a mim, nem a ela. Meu Deus, ela chegou a dizer que nem ouvir a minha voz ela aguentava mais. Convenhamos, tudo tem um limite. Eu não podia perder o restinho de amor próprio que me restava. Botei na cabeça, naquele momento mesmo, que assim que chegássemos em casa, eu procuraria um advogado e pediria a ele que providenciasse o que fosse necessário para eu me separar dessa mulher. Ela era muito casca-grossa para o meu gosto. Como desgraça pouco é bobagem, no meio do caminho, assim que passamos por Ponta Grossa, começou a chover. Mas chover para valer. Foi uma tempestade que deu até medo. E o pior é que um pouco mais adiante, o trânsito na rodovia acabou parando. Porque tinha um rio, ou uma galeria, sei lá, que passava ao lado ou por baixo da pista, que tinha transbordado e impedia que os automóveis prosseguissem viagem. Formou-se um rio sobre a rodovia. Não tinha como passar. Ônibus e caminhões, ainda talvez, mas um carro pequeno que se aventurasse seria com certeza arrastado pela correnteza. Ficamos ali esperando por mais de 1 hora e nada, até porque a chuva não passava. Foi quando eu notei aquele movimento de carros voltando pelo acostamento pela contramão. Pensei, ué, mas para onde que está indo esse pessoal? E na contramão, ainda por cima? Praticamente todos os carros que estavam ali esperando a liberação da pista estavam dando ré, contornando e voltando. Depois fiquei sabendo que estavam voltando para a cidade, porque havia um desvio lá do outro lado. Sem outra alternativa, fiz o mesmo, segui o comboio. Era um pouco perigoso, mas como todo mundo estava retornando, resolvi fazer o mesmo. Bom, era melhor do que continuar ali parado, né, esperando por uma liberação que talvez demorasse horas. Só que bem na hora que eu dei ré e ia fazer o contorno para entrar no acostamento, eis que um outro carro pediu passagem e entrou na minha frente. E foi bem nessa hora que aconteceu. Havia um caminhão parado um pouco adiante, e justamente quando esse carro que entrou na nossa frente foi passar do lado desse caminhão, ouvimos aquele barulho ensurdecedor e eis que a carroceria do caminhão caiu por cima do carro. Tudo ali bem diante dos nossos olhos. Foi a coisa mais horrível que eu vi na minha vida. Foi uma pancada medonha. Tudo porque um outro caminhão não conseguiu frear. Veio deslizando assim na pista molhada, e bateu com tudo na traseira daquele outro caminhão que estava parado diante de nós, com um impacto. A carroceria do caminhão foi projetada sobre o carro que passava do lado. Foi a cena mais medonha que eu já tinha presenciado em toda a minha vida. Não gosto nem de lembrar. E dizer que, meu Deus do céu, era para aquilo ter acontecido com a gente. Era para a gente estar passando do lado daquele caminhão naquele momento. Se aquele carro não tivesse pedido passagem e entrado na nossa frente, era para o nosso carro estar debaixo daquela carroceria. Ou seja, era para estarmos mortos, já que o automóvel foi literalmente esmagado. Dificilmente alguém sobreviveria com aquele impacto. E de fato, pelo menos até onde eu soube, ninguém dentro daquele carro sobreviveu. Eu olhei para minha mulher ali do meu lado e só de pensar que eu pudesse tê-la perdido, me deu um aperto tão grande, uma agonia, uma vontade de chorar, que num impulso eu a abracei apertado como se fosse o nosso último abraço. E senti que ela retribuiu com a mesma intensidade.
Acabamos chorando os dois abraçados, quando nos demos conta do verdadeiro milagre que tinha acontecido. Porque foi realmente um milagre. Não dá para pensar de outro modo. Era para a gente ter morrido. Era para o nosso carro ter sido esmagado pela carroceria daquele caminhão. Se aquele carro não tivesse pedido passagem e entrado bem na nossa frente, não era nem para eu estar aqui contando essa história, escrevendo essa carta. Então, quando eu percebi que podia ter perdido a minha esposa e até mesmo eu estar morto, parece que algo mudou dentro de mim. Ela provavelmente sentiu o mesmo, tanto que, chorando, trêmula, pediu perdão e falou que me amava mais do que tudo na vida. Naquele instante, agradeci a Deus por ter salvo as nossas vidas, porque foi exatamente isso que aconteceu. O fato é que, apesar da tristeza pela desgraça que aconteceu bem diante dos nossos olhos, aquela tragédia foi, pelo menos para nós, como um choque necessário e, ao mesmo tempo, como uma segunda chance. Prometemos ali mesmo, um ao outro, que nunca mais brigaríamos por coisas tolas e que faríamos tudo o que fosse possível para salvar o nosso casamento. Eu não sei por que aquele casal morreu quando entrou na nossa frente. Não sei o motivo, a razão. Só sei que os desígnios de Deus são misteriosos. Porque estávamos dispostos a chegar a Curitiba e já ir à procura de um cartório para tratar da nossa separação. Minha mulher não fazia nem meia hora. Tinha declarado alto e bom som que não aguentava nem mais ouvir a minha voz. Só que aí veio o destino e nos mostrou que não precisava ser assim. Foi uma tragédia, custou a vida de algumas pessoas, mas pelo menos serviu para nos abrir os olhos. Estávamos prestes a jogar a nossa felicidade fora, e tudo por quê? Por orgulho, intolerância, intransigência de parte a parte. Por isso, apesar da tragédia, agradeço a Deus até hoje por ter nos dado uma segunda chance. Sabe quantos anos faz que isso aconteceu? Quase 20. E muita coisa mudou entre nós. Eu acho que entendemos o recado que o destino nos deu naquela distante tarde de chuva. Quase 2 décadas atrás. A vida é curta demais para ser desperdiçada, mas a gente parece que não se dá conta disso. Sinto muita pena pelas pessoas que morreram naquele acidente. Repito, até hoje não sei por que elas foram embora, por que entraram no nosso lugar. Só que, ao mesmo tempo, não posso negar que a desgraça daquelas pessoas determinou a sobrevivência do meu casamento. Às vezes eu sou tentado a concordar com aquela frase: Deus escreve certo por linhas tortas. Resolvi, através desse meu testemunho, deixar o meu recado. E que bom se minha história puder servir de lição para alguém. Só tenho uma coisa a dizer: quem tem um amor, cuide dele com todo o zelo que puder. Proteja-o a todo custo. Ame essa pessoa como se não houvesse amanhã. Como se fosse a última chance de estar a seu lado. Porque uma coisa é certa: nada é mais importante do que o amor. Minha mulher e eu tivemos sorte.
Mas nem todo mundo tem uma segunda chance. Muitas vezes, não percebemos que, por estupidez, jogamos fora o que temos de mais precioso. E só no momento da separação, quando não há mais volta, é que muitas vezes nos damos conta de ter deixado escapar o melhor que tínhamos na vida.